Olá! Na videoaula anterior, vimos um pouco sobre a história das pilhas e como elas foram evoluindo com o passar dos anos. Hoje, iremos tratar especificamente de células galvânicas, que não deixam de ser o caso de pilhas e baterias. Dessa forma, iremos construir uma famosa célula galvânica passo a passo com base em alguns conceitos já vistos na temporada de Introdução à Eletroquímica. E ao final da videoaula, aprenderemos um pequeno macete com algumas palavras-chave que pode auxiliar em algumas ocasiões. Uma célula galvânica consiste na produção de corrente elétrica, ou seja, energia elétrica, a partir de reações de oxirredução espontâneas. Um exemplo clássico desse tipo de célula é a pilha de Daniell, que é muito cobrada em diversas avaliações no Brasil. Portanto, é com base nela que iremos estudar as células galvânicas. A pilha de Daniell é constituída por duas placas metálicas, chamadas de eletrodos, um de zinco e o outro de cobre, e eles são ligados externamente por um fio condutor. O eletrodo de zinco está imerso em uma solução de sulfato de zinco, e o eletrodo de cobre em uma solução de sulfato de cobre. Essas soluções estão ligadas através de uma ponte salina, que consiste em um tubo contendo uma solução de um sal, como cloreto de potássio. Este é um panorama geral da pilha de Daniell, como uma célula galvânica. Para podermos introduzir novos conceitos e construir uma linha de raciocínio bacana para a aula, vamos começar analisando o potencial padrão de redução dos eletrodos em questão. Você lembra o que essa grandeza nos indica? Isso mesmo, a tendência com que o eletrodo tem em reduzir ou oxidar. Dessa forma, como o potencial de redução do cobre é maior que o do zinco, podemos afirmar que o cobre é a espécie que reduz, e o zinco é quem oxida, sem que haja aplicação de uma fonte externa de energia. Agora, para melhor compreendermos alguns conceitos, podemos separar essa célula eletroquímica em duas semicélulas. Assim, teremos a semicélula do cobre e a semicélula do zinco. Então, como acabamos de ver, na semicélula do cobre ocorre a redução, e na semicélula do zinco, a oxidação. Para facilitar os estudos, foi convencionado para células galvânicas que o eletrodo em que ocorre a redução é chamado de cátodo, e ele é o polo positivo. Por outro lado, o eletrodo que sofre oxidação é denominado ânodo, que é o polo negativo da célula. Dessa forma, na pilha de Daniell, o eletrodo de cobre é o cátodo e o eletrodo de zinco é o ânodo. Como já sabemos, o zinco, ao oxidar, perde elétrons, e estes são recebidos pelo cobre. Essa transferência de elétrons ocorre através do fio condutor ligado ao sistema. Esse movimento ordenado de portadores de carga elétrica nada mais é do que a corrente elétrica, que é ocasionada pela diferença de potencial, a DDP, entre os eletrodos. Ou seja, através de um processo espontâneo, há a produção de energia elétrica, que é capaz de acender uma lâmpada, como mostra a figura. Perceba também que esse movimento de elétrons acontece do zinco para o cobre, ou seja, do polo negativo para o positivo, que é o sentido real da corrente elétrica. Agora, vejamos o que ocorre com os eletrodos em questão. O cobre, como vimos, recebe os elétrons cedidos pelo zinco e reduz, ou seja, ele passa de cobre 2+ para cobre 0. Assim, é formado cada vez mais cobre metálico, que é o cobre 0. Esse cobre metálico é depositado então na própria placa de cobre. Logo, você deve concordar comigo que a massa do eletrodo de cobre aumenta. Por outro lado, o zinco perde os elétrons e sofre oxidação, passando de zinco 0 para zinco 2+. Isto é, o zinco que antes era metálico passa para a solução na forma de íon zinco 2+. Dessa forma, o eletrodo de zinco sofre corrosão e, portanto, sua massa diminui. Com isso, pode-se dizer que, em uma célula galvânica, a massa do eletrodo aumenta no cátodo e no ânodo a massa do eletrodo diminui. A figura a seguir serve para ajudar a visualizar o aumento e diminuição das massas dos eletrodos. Bom, e para que serve a ponte salina? Como acabamos de ver, na semicélula do cobre, os íons cobre 2+, que estavam inicialmente em solução, passam a ser cobre metálico. Dessa forma, começará a ter um excesso de íon sulfato em solução. Já na semicélula do zinco, o zinco que inicialmente era metálico passa a solução como zinco 2+, o que ocasionará em um excesso de íon zinco em solução.
Se isso permanecesse dessa maneira, atrapalharia o fluxo de elétrons no fio condutor da célula, fazendo com que a pilha parasse de funcionar. Então, para solucionar este problema, é ligada uma ponte salina às soluções. O sal dissociado vai fazer com que a quantidade de cátions e ânions em solução fique em equilíbrio, prolongando o funcionamento da pilha. Bom, aqui terminamos de construir e conceituar a pilha de Daniell. Perceba que quando se cria uma linha de raciocínio, não é difícil de memorizar tais conceitos, pois é só uma questão de exercício mental, visto que foram realmente aprendidas suas definições. Agora, vamos supor que deu aquele branco durante uma prova importante. O macete a seguir pode ajudar com palavras-chave e servir de estopim para você relembrar o funcionamento de uma célula galvânica. Teorema da Dona Porca. O ânodo é o polo negativo, é onde ocorre a oxidação e a massa do seu eletrodo diminui. O cátodo é o polo positivo, é onde ocorre a redução e a massa do seu eletrodo aumenta. É isso, você pode escrever Dona Porca e treinar o preenchimento das palavras a partir da letra inicial. Assim, vai ser difícil você esquecer os principais conceitos. No entanto, isso é apenas um macete. Estude como realmente funciona uma célula galvânica que você irá compreender o conteúdo com mais facilidade. Essa foi a videoaula de hoje. No próximo episódio, iremos ver como funcionam as baterias. Será que elas podem ser utilizadas como sinônimo de pilhas? Qual a relação entre elas? Você saberá semana que vem aqui no canal do Create. Até mais!